Começou o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. A iniciativa, promovida pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom e também do PROCON. Ela visa ajudar consumidores a reorganizar, as suas finanças, ficar em dias, O final de ano está chegando, é bom você estar com o nome aí numa boa para você fazer suas compras, para você fazer suas viagens de fim de ano, vai depender de crédito, muitas das pessoas, e é bom, estar em dias, não é verdade? Para entender e esclarecer dúvidas, vamos então receber o advogado de Direito do Consumidor, Dr. Galvão Neto. Seja bem-vindo, Dr. Galvão, ao nosso Comando Geral. Muito obrigado aí pela sua presença. Bom dia, tudo bom? Como é que vai? Muito obrigado pela presença. Natanael e João Magalhães, fiquem à vontade. Doutor Galvão, começo perguntando ao senhor, o que o consumidor deve se atentar no momento de buscar essa renegociação. Esses mutirões são muito comuns, os feirões de negociação de dívidas. O que o consumidor deve se atentar de forma prioritária ao buscar uma negociação de dívida nesse tipo de evento? Como você disse, não é uma atividade pioneira, Já ocorreu esse ano, no mês de março, já ocorreu ano passado, deu início com a questão do Desenrola Brasil, onde a gente teve um número muito grande de renegociações de dívidas. Muita gente conseguiu sair do nome negativado, conseguiu voltar a ter crédito. E a primeira coisa que o consumidor ele tem que ver na hora de buscar essa renegociação é tomar cuidado com os golpes, que é o maior prejuízo que ele pode tomar, vai ser realmente pagar uma dívida na conta de um golpista, se passando por uma instituição financeira. Então, é muito importante ele buscar sempre os canais de atendimento próprio do banco, certo? Seja um número oficial, através de saque, seja diretamente ao banco. E ainda que você vá diretamente ao banco, se o banco se recusar a te prestar qualquer atendimento nesse sentido, dizendo que esse atendimento ele vai ser feito por telefone, busque o número oficial, lá dentro da agência, ou então você pode solicitar através da plataforma consumidor.gov.br. Lá você consegue entrar em contato com os bancos para ter esse contato direto, sem pessoas intermediando e assim evitando possíveis golpes, que vem acontecendo com recorrência. Quais são, Dr. Galvão, quais são os principais tipos de dívidas que podem ser negociadas hoje com esse mutirão? Nesse mutirão em específico, todas as dívidas bancárias elas estão sendo englobadas. Basta que o banco ele esteja aderindo a esse mutirão, mas as únicas dívidas que não vão ser englobadas são as dívidas que são provenientes de alienação fiduciária, ou seja, aquelas dívidas que têm um bem como garantia, Seja financiamento imobiliário, seja um financiamento de automóvel, onde você dá um bem como garantia. As outras dívidas, como cartão de crédito, crédito consignado, empréstimo pessoal, desde que não tenham qualquer bens dados como garantia, eles podem ser, sim, renegociados. Bom, agora, quem teve esse primeiro momento que o senhor disse, esse Renegocia Brasil, enfim, e caiu na mão de um golpista, agora nessa segunda oportunidade já vai bem mais enrolado, infelizmente, doutor? Exatamente, é por isso que eu sempre alerto no primeiro ponto. Tem um segundo ponto de alerta, mas o primeiro ponto é sempre tomar cuidado com golpes. É muito comum golpes de segunda via de boleto, porque quando você escreve no pesquisador da internet, do seu navegador, uma segunda via de boleto, quase que sempre o primeiro site que aparece é um anúncio de uma fraude. Então você acaba pensando que está pagando um boleto de um financiamento, de um plano de saúde até, e acaba pagando na conta de um golpista. E até você conseguir resolver isso, dá para resolver, mas até você resolver isso, você acaba se apertando um pouco, Agora, doutor, é muito comum quem tem dívidas, principalmente com cartão de crédito, que eu acho que é a dívida mais comum de todos os brasileiros, reclamar dos juros que são cobrados, muitas vezes de forma abusiva, algumas taxas que são implícitas ali que você nem percebe. É importante se atentar também no momento da negociação, da renegociação, a essa questão dos juros, das multas, das tarifas? Sim, é muito importante. Esse seria o segundo ponto, que é você observar as cláusulas da renegociação.
toda renegociação ela não vai ser 100% prol do consumidor, né? Então, o primeiro ponto na hora de fazer a negociação é sempre buscar pagar à vista aquele débito. Você provavelmente vai conseguir um desconto maior, dívidas de 10 mil, talvez quitadas com 3 mil reais, se você conseguir pagar à vista. Se você for parcelar, provavelmente vai ficar bem próximo do valor original, mas sempre se atente às taxas médias de juros. O consumidor brasileiro, ele sempre observa primeiro o valor da parcela, e para saber se cabe no orçamento. Mas às vezes só o valor da parcela não é informação suficiente. Ele acha que está pagando um juros abusivo, mas para tu saber se tu está realmente pagando um juros abusivo, é observando a taxa média de juros. É importante salientar também que já foi editado, já está em vigor a legislação que limita a taxa de juros do crédito rotativo, ou seja, do cartão de crédito, que vai até 100%. Então, se você está devendo R$1.000 no cartão de crédito, ele só pode lhe cobrar até o dobro. Não pode passar disso, né? Essa legislação já está em vigor, então tente fazer a renegociação dentro desses termos. Qualquer termos que se encontrar com juros a mais, com pedido de garantia, pode ser considerado sim abusivo. Doutor Galvão, há algum site, algum local em que o cidadão que está nos ouvindo pode consultar e saber se tem alguma dívida dele? Muitas vezes ele não tem conhecimento. Onde é que ele pode pesquisar e saber se ele tem alguma dívida com alguma instituição bancária? Existe algum lugar, algum site específico onde ele poderia ter esse tipo de consulta? Pronto. A melhor forma de você saber quais são suas dívidas é através do registrato. O registrato ele é um registro onde todos os bancos, todos os financeiros, eles registram a tua atividade de crédito. Então, uso de cartão de crédito, empréstimo pessoal, empréstimo consignado, financiamento de veículo habitacional, ele está alocado dentro do registrato. Para acessar o registrato, basta você entrar dentro do site oficial do Banco Central, você vai buscar a tabela de registrato e lá você vai entrar através do seu Gov, né, do seu Gov.br. Você vai digitar seu CPF, sua senha, e lá vai ter a tabela de SCR, que chama. Lá você consegue puxar o extrato dos últimos 5 anos e vai ter toda a sua atividade financeira. E aí, se naquele ano vigente, naquele mês vigente, constar alguma dívida que você não reconhece, você pode sim solicitar ao banco para prestar mais esclarecimentos, ou então tentar fazer essa renegociação com base naquela dívida que consta no registrado. Eu sei que não é muito dentro do assunto, mas móvel de dinheiro, só para a gente ter uma ideia, teve esse último processo aí que quem deixou dinheiro nos bancos, é o último dia, tá se encerrando e tal, então acesse o site, rapaz, aí eu fui no QR Code na TV que estava dizendo, entre aqui e tal. Infelizmente dizem que não cobra nada, não cobra taxa, mas no site que eu entrei, infelizmente, fui no QR Code tudo certinho, tal. Aí no final você tem isso, papapá, mas que já era uma ludibriação, né? Papapá, você tem tal. E no final me cobrou taxa. Eu falei, não, o Banco Central não cobra taxa, não cobra nada, que tá me cobrando por quê? Eu falei, não, deixa esse dinheiro de presente para vocês mesmo. E saí fora. Então, quer dizer, hoje você tem que ter muito cuidado, onde eu quero chegar. Hoje você tem que ter muito cuidado, porque quando tem essas coisas, essas renegociações, é como disse aqui na primeira oportunidade, né? O cidadão às vezes entra, pensa que está pagando no site original, e aí às vezes o cara fica em dúvida, né? Porque ele acaba pagando, se brincar, paga a segunda vez de novo, porque os bandidos estão ali em cima, né? Copiam sites, enfim, é complicado, né? E para se livrar é difícil, doutor? Como é que a pessoa faz? Como é que... É como eu sempre falo, né? Ou entrar, desculpa, só de cortar, ou entrar pelo Gov já é uma segurança? Você entrar pelo Gov já é uma segurança, que é um canal de atendimento oficial do governo, certo? Mas, como eu sempre digo, os golpistas eles só fazem isso o dia todo. O tempo todo, né? Então, de 100 pessoas que eles entrarem em contato, se sair 10 no prejuízo, já é um lucro milionário para eles, e é muito complicado você reaver esses valores, né? Dentro da jurisprudência hoje, dentro dos tribunais de justiça, a gente tem um entendimento muito meio a meio de se é ou não obrigação do banco restituir esses valores. A gente entende que sim, né? Eu entendo que sim, mas tem essa dificuldade. Então, a gente sempre... o consumidor ele fica lesado
Inclusive por esses crimes de estelionato, o próprio consumidor ele já se sente uma pessoa... poxa, como é que eu caí num golpe desse? Como é que eu fui tonto de cair num golpe desse? Era tão óbvio. Mas às vezes num momento de desleixo que todo mundo tem no dia, acaba caindo em um golpe, acaba tendo esse prejuízo, né? Então a gente tem que buscar fazer essa reparação. Se você cair em qualquer golpe, a partir do momento que você descobriu que caiu no golpe, a primeira coisa que você vai fazer é notificar seu banco pagador. Ou seja, o banco que você fez essa transferência, esse pagamento, principalmente se forem valores altos. Em segundo momento, você vai notificar o banco recebedor. Isso você consegue identificar dentro do comprovante. E depois você vai fazer um boletim de ocorrência. E todas essas notificações você precisa ter anotado o protocolo. Seja uma reclamação no consumidor.gov.br, seja uma ligação diretamente no portal de atendimento do banco, ou seja um atendimento presencial. Sempre solicite um protocolo, porque eventualmente se o banco não conseguir lhe restituir, você pode estar entrando com uma ação judicial requerendo esses valores, certo? E apesar de ser uma jurisprudência não pacificada, mas existem juízes que entendem sim que a obrigação do banco zelar pelo dinheiro dos seus clientes. E se o cliente cai em um golpe, o banco ele deve restituir. Doutor Galvão, o cidadão entrou lá no próprio site do banco, tentou negociar a sua dívida, mas identificou que a taxa de juros é muito alta, ele acha injusto. Ele pode recorrer a determinado órgão, ou ele realmente tem que fazer essa conversa com o banco, não tem outra saída para ele? Eu sempre recomendo a conversa, né? Sempre é bom a conversa, principalmente se você está bem assessorado. Sempre com a ajuda de alguém que é especialista na área e alguém que é de sua confiança para lhe auxiliar nisso, vai te garantir mais êxito. Mas se em primeiro momento você identificar que é uma renegociação de fato abusiva, você pode entrar em contato com o PROCON, que eles vão tomar as medidas cabíveis, seja uma marcação de conciliação, que o PROCON pode fazer isso, ou seja uma própria autuação com o banco. Mas pela plataforma consumidor.gov, normalmente se você dá uma reclamada lá, eles vão voltar atrás, te dar uma renegociação melhor, principalmente se você pedir a tabela de evolução da sua dívida, porque isso te dá a base para tu conseguir entrar com uma ação judicial posteriormente. O banco vê que tu é um consumidor que está bem informado, que sabe quais os teus direitos, e aí ele começa a te oferecer uma facilidade maior, né? O gerente ele não é teu amigo. O gerente de banco nunca é teu amigo, ele é funcionário do banco. Então busque sempre uma pessoa de confiança, fora da agência, né? Um terceiro que possa fazer essa intermediação, que vai te garantir mais êxito. Qual o prazo que as instituições financeiras têm para limpar o nome do cliente após essa renegociação, né? Muitas pessoas estão com o nome no Serasa, no SPC, nessas agências de proteção de crédito. Qual o prazo, a partir dessa renegociação, que o banco tem para tirar o nome da pessoa dessa lista? Pronto. Existem duas listas principais, o Serasa SPC, que são instituições privadas, e o próprio SCR, o próprio registrado, que a gente vem acompanhando um movimento que, apesar de ser apenas um apontamento, ele funciona como se fosse um Serasa. Você deixa de conseguir crédito, às vezes com o nome limpo, porque teu nome está marcado lá no registrado como prejuízo, né? Então, a legislação ela dá um prazo bem curto na questão do SPC Serasa, questão de 3 dias para fazer essa limpeza de nome. Na questão do SCR, até 30 dias ou 60 dias o banco ele deve fazer essa limpeza, né? Mas você tem que observar, claro, esses prazos, porque pode gerar também eventualmente um dano para você, se você está planejando fazer um financiamento, fazer um empréstimo, precisa desse nome limpo. Você tem que observar se o banco está dentro do prazo. Se ele não tiver, você pode recorrer, como eu disse, ao PROCON, consumidor.gov, fazer uma reclamação. Uma coisa que eu imagino aqui, que muita gente já me perguntou, e deve estar se perguntando agora, essas dívidas com o banco, por exemplo, só foi lá, fez um empréstimo no banco, por um motivo ou outro, digamos aí, a pandemia, até hoje não conseguiu pagar, né, saldar esse empréstimo, enfim. Essas dívidas, elas têm, digamos assim, elas prescrevem ou você fica devendo o resto da vida? Como é que funciona isso? Elas prescrevem. Inclusive, é outro modelo de dívida que não está englobado na renegociação. Nessa renegociação, nesse mutirão. São dívidas prescritas, né? São aquelas dívidas que estão há mais de 5 anos. É aquele famoso, a dívida caducou. Né?
ela não deixa de existir. Você pode ainda ser cobrado. É muito comum a gente receber mensagem de financeiras. Mas em cima disso, muita gente me reclama assim: caramba, velho, prescreveu, mas parece que quando prescreve o banco vai lá e renova. Existe isso? Então, é o banco que renova? Digamos, como é que a gente pode chamar? A empresa que emprestou, a prestadora, digamos assim? Pronto. É porque é muito comum o banco ele vender as dívidas. Certo. Então, eles fazem uma negociação muito baixa, exemplo, como se o banco tivesse uma dívida de 10 mil reais para cobrar, eles vendem a R$1.000 para uma cobradora. E aí normalmente essas cobradoras são as mais chatas da cobrança, que elas só vivem exclusivamente disso. Então, eles vão cobrar, vão ficar ligando, vão ficar mandando mensagem. Não tem nenhuma vedação legal sobre essas cobranças, porque, como eu disse, a dívida ela ainda existe. Eles só não podem entrar judicialmente, não podem sujar teu nome e não pode ser também de forma vexatória, ou seja, eles não podem te incomodar. Às vezes tem gente que recebe tranquilamente 100 ligações por dia de ligação de cobrança. Isso não pode, né? Uma pessoa que trabalha, um advogado, enfim, qualquer um médico que precisa estar com o celular dele, se ele receber 100 ligações ao dia, são 100 possíveis clientes, ele não pode deixar de atender. Então ele está perdendo o tempo útil dele atendendo ligações de dívidas que já prescreveram. Então isso também, né, jurisprudencialmente pode gerar sim um dano moral, certo? Doutor Galvão, com a sua especialidade, né, na área do consumidor, como é que o senhor avalia hoje a questão da educação financeira do brasileiro? O que é que ele precisa para, de certa forma, ser mais equilibrado em relação às finanças? Como é que o senhor observa essa situação? Pronto, a gente tem um problema no Brasil hoje, que é justamente a educação financeira, ela falta. Tem muita gente que tem uma condição boa, tem um salário fixo bom, mas acaba se endividando porque não tem esse controle, né? Faz muito parte da vida do brasileiro o cartão de crédito. É muito comum pessoas com 10, 15 cartões de crédito, principalmente após essa aprovação de bancos digitais, que facilitam a concessão de crédito. Então, às vezes a pessoa ela tem aquela mania de somar o salário. Se eu recebo 10 e o cartão é 20, então eu recebo 30. E na realidade não é assim. Se você recebe 10 e tem um cartão de 20, você já está devendo 20, se você está usando esse limite todo. Então, a melhor dica, e é chata, mas a melhor dica é você anotar. Quando você anota todos os seus gastos e pontua com o que você está gastando, às vezes você vai observar que no final de um mês, o dinheiro de abastecer o seu carro você está gastando tomando um café, comendo um lanche. Às vezes você vai uma vez no shopping, gasta de 50, 60 reais num café e tudo bem, foi uma vez ou outra, mas quando você vai colocar na ponta do lápis ao longo de um ano, era o dinheiro que você dava uma parcela ou duas do seu apartamento, do seu carro, né? Então, anote sempre suas dívidas. A melhor dica que você pode ter, tente anotar sempre suas dívidas, tudo que entra e tudo que sai dentro da sua carteira. Pois é sempre que eu brinco com os amigos. Às vezes os caras falam assim: poxa, rapaz, meu dinheiro não tá dando pra nada. Ele, cara, tu ganha bem, velho. Não, como é que... Fala o seguinte, meu irmão, se tu anota tudo que tu ganha e anota tudo que tu, digamos assim, não é que desperdício, mas que você tira do seu bolso. Ou seja, se você comprou uma bala ou recebeu uma bala de troco, 10 centavos, 10 centavos da balinha. Se você pegou um extra, eu peguei 50 reais aqui de um áudio que eu gravei. Então, se tu anotar tudo que entra, quando tu der no final do mês, tu vai dizer assim: cara, eu não peguei nesse dinheiro. Mas pegou. Então, quer dizer, porque às vezes a pessoa não tem o costume de segurar, né? Então, se ele não segura, quando chegar no final do mês, ele pegou 5 mil e ele não viu que pegou esse dinheiro. É igual o fim do financiamento. Às vezes você se apega no financiamento imobiliário, financiamento longo, e aí quando você quita, aí você, poxa, vai sobrar agora o dinheiro da parcela. Nunca sobra. Nunca sobra, porque a gente não anota. Quando a gente começa a anotar, a gente começa a ter mais pena do nosso dinheiro, porque a gente vê que está gastando com coisas supérfluas. Às vezes é uma cerveja. Claro, não tem problema nenhum, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, mas às vezes uma cerveja, às vezes uma roupa, você acaba pensando, poxa, eu precisava realmente ter comprado isso, né? E nesses momentos de aperto, você normalmente olha para trás e pensa, rapaz, aquele dinheiro que eu dei, que eu fui num show, nem foi tão bom o show e esse dinheiro está fazendo falta hoje.
Então, quando você anota, você tem esse panorama geral. E é um hábito que é chato, como eu disse, é muito chato. Você tem que estar planilhando, tem que estar anotando tudo, mas é algo que com certeza vai te trazer um conforto financeiro ao longo do tempo, porque tu vai ter controle. E quando tu tem controle do que tá entrando, do que tá saindo, tu consegue tomar decisões melhores. Certo? A pessoa, eu acho que ela tem que ter, digamos assim, ela tem que reagir mais, digamos, aos seus impulsos, ou seja, rapaz, se eu for fazer, né, me credenciar a cada cartão que é me oferecido, que é me enviado, eu falei, para começar, não tem nem dinheiro para botar nesses cartões, abaixo os que eu tenho, né? Já não dou conta. Então, quer dizer, hoje a oferta está muito grande, então as pessoas têm que se segurar essa impulsividade, porque, e se tiver o cartão, segurar a impulsividade de comprar, porque se você afundar o pé, a área movediça, ela o corpo inteiro até a cabeça, né? Sim, sim. E é como eu disse, a área de finanças, ela prejudica a tua vida como um todo. Uhum. Não que a gente tenha como o dinheiro é o principal na vida das pessoas, mas quando você assume dívidas, quando você tem descontroladamente essa atividade financeira, você acaba trazendo problemas para dentro do seu relacionamento, problemas matrimoniais, problemas com a família, problemas no trabalho. Então, tudo isso pode te colocar em situações que vai afetar todas as outras áreas. Então, não que o dinheiro seja mais importante, mas ele é sim importante na nossa vida, né? A gente depende disso, a gente trabalha por isso também. Então, não custa nada a gente ter uma atenção maior. E aí você vai ver que muita coisa na sua vida vai melhorar, porque você vai deixar de ter gastos supérfluos, você vai deixar de se preocupar, de estar aperreado, às vezes trabalhando em coisas que você não quer trabalhar, só para poder custear ali um padrão de vida que às vezes não era para você ter naquela hora. Em muitos casos, deixar de ser Maria vai com as outras, né? Exatamente, doutor. Eu não vou sair com o João Magalhães, o cara, né? Aí o Margelinha, eu não vou gastar igual o cara, né, velho? Eu fico na minha. Agora, se ele me convidar e disser assim, vamos no 0800, aí você tem um parceiro para a vida inteira, meu amigo. É complicado, então as pessoas realmente têm que se segurar, têm que realmente economizar, gente, porque se você realmente não cuidar do que é seu, do seu bolso, o da rua com certeza não vai fazer isso não, né Galvão? Exatamente. Mais alguma coisa, nosso querido Só Natanael? reforçar então aqui sobre o mutirão. Isso, vamos reforçar. Quais são os prazos, até quando as pessoas têm para procurar as instituições desse processo? Esse mutirão ele começou agora no dia 1º de novembro, ele vai se estender até o dia 30 de novembro. Então, dentro dessa janela, você busque, né, os bancos, através das plataformas oficiais. Se receber e-mail, SMS, WhatsApp, ligação, dizendo que tem uma renegociação única, tome cuidado. Se der, é melhor até a pessoa procurar presencialmente. Exatamente. O banco, que fica mais garantido ainda. Sim, sim. Né? Tome cuidado com as dívidas. Se for realmente fazer um pagamento, busque fazer sempre à vista, a melhor forma de pagamento. Se eventualmente cair em algum golpe, percebeu que caiu em algum golpe, notifica o banco, faz boletim de ocorrência, não resolveu, pode buscar um advogado para tentar resolver isso judicialmente. Se entender que está tendo alguma abusividade, busque um especialista, ou então busque diretamente o PROCON, a Defensoria Pública, eles vão saber te informar se realmente está sendo de forma abusiva ou não, e busque realmente se manter com suas contas em dias, né? Pois é, doutor Galvão. Então, na minha concepção, se você... porque, muitas vezes, o telespectador, o ouvinte, ele tem medo de ir lá no banco negociar, com medo exatamente de ser abusivo, às vezes até vergonha. Mas, gente, você tem que perder a vergonha porque... E tem que deixar de ter medo, porque você não teve medo para pegar emprestado, você não teve medo para usar o dinheiro do cartão, né? Agora, é muito mais garantido você ir direto na agência, presencialmente, conversar. Se você achar que é abusivo, né, doutor? Você procura uma outra maneira, um advogado, enfim, sei lá. Mas, para quem não confia muito no site, eu não confio, né? Eu não confio. Se eu tivesse essas dívidas, eu iria pessoalmente na agência, negociaria e ver a melhor maneira de pagar, né?
Eu tinha com a Caixa, mas já foi resolvido, caiu um dinheiro meu, eles comeram, mas está tudo certo. E, doutor, muito obrigado. Então, as pessoas têm até quando mesmo para procurar aí? Até o dia 30 de novembro. Até o dia 30 desse mês. 30 desse mês. Procurando as agências, enfim, procurando diretamente ou por telefone, enfim, aquelas agências onde foram contraídas essas dívidas. Exatamente. E os telefones, sempre busca o telefone. Se você tem um cartão de crédito, tem os telefones. Das agências. Busque esses telefones. Às vezes você digita ali no buscador do computador e acaba caindo também um WhatsApp, então, muito cuidado. Sempre busque as plataformas oficiais. Agora, quem quiser encontrar o doutor Galvão Neto para maiores detalhes, maiores informações, onde eles devem procurar? Eles podem procurar no Instagram, certo? FCO Neto. Lá a gente tem muito conteúdo sobre justamente questão de endividamento, direito bancário, todo tipo de abusividade envolvendo consumidores, principalmente, que é o nosso foco. E se precisar de mais informações, tem também nosso WhatsApp, vou estar atento a qualquer dúvida que aparecer. E você está nos assistindo, se também se fizer alguma dúvida, não conseguiu anotar aí os telefones, enfim, como encontrar o Dr. Galvão Neto, pode ligar para a nossa produção, tá certo? 2106-9927, que você com certeza a nossa produção passará as informações para você. Doutor, o nosso muito bom dia, um excelente começo de novembro, excelente começo de semana e esperamos mais outras vezes contar com a sua presença para mais esclarecimentos. Obrigado, meu amigo. Tenham um bom dia a todos, tá? Então tá aí, conversamos com o Dr. Galvão Neto, trazendo informações com referência aí à renegociação de dívidas, né, dos bancos, né, de você, para com os bancos que você encontra nesse momento com alguma dívida, enfim, aproveite esse mutirão para que você realmente tenha aí a melhor maneira de estar reatando o seu crédito.